Para quem não veio semana passada, o tema da nossa série desse mês é Identidade de Gênesis. Já tem a arte aí, você pode estar acompanhando. E Danilo, por que esse tema? Porque a gente tem entendido que uma grande crise da nossa geração é uma crise a respeito de identidade. Então nós cremos que Deus ele tem algo para falar ao nosso respeito sobre identidade. Então isso precisa ser uma verdade no nosso coração. Amém? Eu queria que você abrisse comigo lá no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, Efésios 1, 4. Efésios 1, 4. O texto, ele fala o seguinte: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos, repita comigo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Só até aí. Feche os olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, muito obrigado por tua palavra. Deus, muito obrigado por cada vida que entrou aqui nesse lugar. Muito obrigado por cada coração aqui desejoso para ouvir tua voz. Que em nome de Jesus o Senhor tome total governo dessa noite. Nós entregamos, Deus, tudo a ti. A honra, a glória, o poder, Deus, todo o governo desse culto. Então, Deus, faça conforme a tua vontade, Deus. Não a nós, mas a ti toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus. Amém. Amém? Sabe, gente, a gente semana passada começou a dar uma breve introdução a respeito desse tema. E a gente tem falado que, hoje em dia, as pessoas têm pregado que os nossos sentimentos, eles definem a nossa identidade. Então, aquilo que você sente, o mundo tem pregado que a gente precisa viver, porque os nossos sentimentos é aquilo que nós somos. Só que a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. Então, nem todo sentimento que nós temos no nosso coração aponta para aquilo que Deus aprova. Então, a gente tem aprendido que nós temos uma escolha e uma opção quando o sentimento vem no nosso coração. Ou a gente segue o nosso sentimento e os nossos desejos, ou a gente submete os nossos desejos e os nossos sentimentos àquilo que Deus ele aprova. Então, a gente tem entendido que o nosso sentimento, ele não pode nos definir. Repita comigo, os nossos sentimentos não podem nos definir. Agora eu quero te dizer, nessa noite, que aquilo que você faz não te define, mas aponta para quem você é. Aquilo que você faz não te define, mas aponta para quem você é. A gente leu esse texto de Efésios 1:4, que a Bíblia fala que porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Quando a gente lê esse verbo ser, para sermos, tem a ver com identidade. Quem nós somos? Oi? Quem nós somos? Ser tem a ver com quem nós somos. Ser tem a ver com a identidade. A Bíblia não fala que Deus nos escolheu para fazermos. A Bíblia não fala que Deus nos escolheu para nós sentirmos. Não, a Bíblia fala que Deus nos escolheu para sermos. E sermos o quê, Danilo? Santos e irrepreensíveis. Esse é o nível de identidade que o Senhor tem para nós. Para pensar, irrepreensível. É uma palavra poderosa. É um nível muito alto, mas é para isso que nós fomos chamados. Em Gênesis 1:27, como a gente falou também semana passada, a Bíblia fala que Deus, ele criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Se antes da criação do mundo, uma identidade, Deus ele desejava para nós uma identidade santa e irrepreensível, a partir da criação, Deus desejava que nós fôssemos a sua imagem e sua semelhança. E não só naquele momento. O desejo de Deus é que a gente não fosse apenas santo e irrepreensível lá atrás. O desejo de Deus não é apenas na criação
que nós fôssemos a sua imagem e semelhança. Não, mas o desejo de Deus era que a gente permanecesse caminhando a nível dessa identidade. Que a gente permanecesse vivendo na identidade que Ele nos chamou. Só que, irmãos, todos nós sabemos que o mundo e o contexto social que nós vivemos hoje, ele foi afetado pela queda e pelo pecado. É por isso que o plano original de Deus, ele acabou sendo tocado pelo pecado. O homem, ele deu acesso ao pecado na sua vida. E por isso, o mundo não está exatamente da forma que Deus ele criou. Muita coisa foi deturpada por conta do pecado. E, consequentemente, o pecado, ele roubou a nossa identidade original. Se você parar para pensar, nós temos grandes dificuldades a respeito da nossa autoimagem. Foi deturpada pelo pecado. A gente tem grande dificuldade a respeito dos nossos sentimentos. Foi deturpado pelo pecado. Como eu falei aqui no começo, uma das maiores crises que nós temos na nossa geração nos dias de hoje é a respeito de identidade. Por quê? Porque foi deturpado pelo pecado, cara. E cada vez mais o mundo prega, viva por isso. Você sente isso, dê vazão aos seus sentimentos. Isso é quem você é. E começam a rotular a gente. Vocês já viram que muitas vezes as pessoas nos rotulam por conta do nosso pecado? Olha lá o Noia. Olha lá o Bebum. Olha lá isso, aquilo. Sabe por quê? Porque rouba a nossa identidade, cara. Nós não nascemos para o pecado. Repita comigo, nós não nascemos para o pecado. Mas graças a Deus, irmãos, que Jesus, ele pagou o preço. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E todos nós pecamos. E todos nós merecíamos a morte. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele pagou o preço por mim e por você. E por Jesus ter pago o preço, nós podemos voltar a viver a identidade que Deus tinha criado para nós. Nós podemos sim fazer o caminho de volta. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. O texto vai dizer o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Vocês são salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Como eu falei anteriormente, Jesus ele pagou o preço por mim e por você. Era um preço que nós não conseguiríamos pagar. Era um preço muito alto para a nossa humanidade, para quem nós somos. A gente não ia conseguir pagar esse preço, mas a Bíblia fala que Jesus ele pagou gratuitamente por nós. Jesus ele se entregou naquela cruz que não era dele, ele não merecia, mas ele se entregou por amor a nós, por amor a nós. Nós não conquistamos a nossa salvação. Ah, Danilo, mas eu estou na igreja. Ah, Danilo, mas eu faço isso. Eu tenho boas obras, eu tenho boas práticas. Eu faço isso, eu ajudo velhinhos, eu faço isso, eu ajudo pessoas, moradores de rua. Cara, você não pode comprar sua salvação. Se você acha que mudando apenas suas condutas, isso vai te levar para o céu, cara, me perdoe. Ah, Danilo, mas você é uma pessoa tão boa, tão generosa, irmão. Glória a Deus por isso, continue sendo. Mas não são essas suas práticas que vão levar você para o céu. Porque se as suas práticas levassem você para o céu, a gente não precisava do sacrifício de Jesus. Se a gente crê nas nossas obras, a gente está dizendo, Deus, eu não preciso de Jesus, eu conquisto a minha salvação. Foi em vão o sacrifício de Jesus. Mas porque eu entendo que Jesus ele morreu no nosso lugar, porque eu entendo que foi graça que eu fui salvo, aí naturalmente as nossas condutas começam a mudar. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Cristo morreu, foi uma morte que eu merecia. Mas quando Cristo ressuscitou, foi para me dar uma vida que eu não merecia. Foi de graça, irmão. Pela graça, nós somos salvos. E Efésios 2,9 começa a dizer, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão
para que nós as praticássemos. Irmão, a Bíblia está dizendo que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Eu não faço para conquistar minha salvação, mas porque Jesus se entregou por nós e nos deu a salvação, eu começo a fazer. Eu não faço para me tornar filho de Deus, mas porque eu sou filho de Deus, eu ajo como filho de Deus. Compreende? A partir dessa verdade que a gente começa a mudar quem somos. Porque de graça, porque por amor Jesus se entregou para nós. Por amor Jesus, ele se sacrificou. Romanos 6,12 vai dizer o seguinte: portanto, não permitam que o pecado continue dominando seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Sentimentos, irmãos. Você não é aquilo que você sente. E continua dizendo, não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam a Deus, como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. Não sabe que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daqueles que obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Você pode dar um glória a Deus por isso? Paulo está dizendo, olha, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Não subjugue o seu corpo a qualquer tipo de desejo. Porque você pode, praticar aquilo que te leva à morte, ou você pode praticar aquilo que te leva à vida. O poder de escolha é seu. E o mundo está dizendo, olha, não luta contra o teu desejo não, vive esse desejo. O importante é amar. O importante é o amor. Toda forma de amor é válida. Misericórdia. Não é, irmão. Quer dizer que se você é casado, você conhece outra pessoa, se apaixona, você vai amar essa pessoa agora, vai deixar sua esposa, seu marido. A Bíblia fala, enganoso é o coração. Enganoso é o coração. Não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Vocês não são mais escravos. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Ora, mas antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, irmão. Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Mas Jesus nos trouxe a vida. Então a vida que agora nós temos, a gente não pode viver mais como antes. Como se não conhecesse a verdade, como se não conhecesse a vida. Como se a Bíblia não fosse real. Precisamos ter uma vida diferente. Efésios 5,8 vai dizer o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Agora vê que forte. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Sabe, eu recebo muita pergunta de jovens perguntando, Danilo, mas isso é pecado? Aquilo ali é pecado? A Bíblia está nos ensinando, olha, aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Aprendam a discernir, cara, é um compromisso que você precisa ter consigo mesmo. Para pensar, cara, não, mas o movimento A é pecado ou B, o movimento B é pecado ou não, mas e o feminismo, e isso, e aquilo, cara, aprenda a discernir. O que é que esses movimentos estão pregando? Pega a palavra de Deus, olha para ela, olha para o movimento, aprenda a discernir. Aprenda a discernir. Como eu falei semana passada, não, tua opinião, cara, a opinião passa, a palavra de Deus não. E é a palavra de Deus que tem que ser, a nossa bússola. É a palavra de Deus que nos guia, irmão. E o texto lá em Efésios 5,11 continua dizendo, não participem
das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-se à luz. Está dizendo, olha, não participa disso. Não participa disso. Sabe, irmão, a gente está abraçando ideologias em busca de aceitação, cara. A gente está abraçando discursos aí afora em busca de aceitação, em busca de aplauso. Ah, não, estou abraçando tua causa aí que eu quero ser aceito. Porque se eu não abraçar essa causa aqui, meus amigos não vão querer mais ser meus amigos, não. O quê? Toda federal vou dizer que não vou abraçar? Não participem das obras infrutíferas das trevas. Antes, exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Não participe, irmãos. Não participe. Nós precisamos saber quem somos, cara. Nós precisamos saber quem somos. A Bíblia fala que tem um certo momento que Elias, numa situação totalmente adversa, 450 profetas de Baal ao redor de Elias. Elias chama o povo, diz, olha, se aproxima de mim. Se Baal é Deus, siga Baal. Mas se o Senhor é Deus, siga o Senhor. Elias está dizendo, olha, não dá mais para você ficar dividido em duas opiniões. Não dá mais. E ele foi ousado, cara, falou isso na frente de todo mundo. E muitas vezes a gente está num grupinho ali de 5, de 6, não sei não. Sabe, cara. Você tem acesso à palavra, você tem acesso à verdade. E às vezes a gente se vende por tão pouco. E a Bíblia está dizendo, olha, antes exponha-se à luz. Precisamos se expor à luz do Senhor, irmão. Precisamos se expor à palavra. Precisamos se expor ao Senhor. Deus, eu estou sentindo isso. Deus, eu estou com dúvida nisso. Deus, eu não sei, sabe, eu ainda estou em dúvida entre algumas coisas. Cara, se expõe à luz. Se expõe à luz. Aprenda a discernir aquilo que o Senhor quer. Mas às vezes a gente guarda para nós. A gente começa a criar ideias na nossa cabeça. Romanos 7,18 vai dizer o seguinte. Romanos 7,18. Paulo, ele fala, eu sei que nada de bom habita em mim. Isso é, em minha carne. Porque eu tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Paulo era alguém que lutava contra seus sentimentos para viver aquilo que Deus desejava para ele. Deus, eu estou querendo, mas muitas vezes eu não consigo. E o bem que eu quero fazer eu não estou conseguindo. Sabe, ele estava com a luta interna, irmãos, ele estava se confrontando. Porque muitos de nós, se tivesse no lugar dele, a gente estava dizendo, não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Ele estava dizendo, não, cara, eu sei que eu estou agindo errado, eu quero mudança. Eu quero fazer o bem, mas não estou conseguindo, sabe? Paulo era alguém que se expua. Expua? Era alguém que ia para a luz. Se expunha à luz, né? Acertei, né? Ele era alguém que buscava o Senhor, cara. Ele era alguém que não aceitava ser mais quem era antes. Ele era alguém que queria novidade de vida. Ele era alguém que queria mudança. Romanos 6,1 vai dizer, que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Como podemos, cara? Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se nós conhecemos essa verdade, cara, do sacrifício de Jesus naquela cruz por nós, sabendo que Jesus pagou um alto preço, como é que a gente vai conseguir viver, sabe, continuando vivendo no pecado? Não dá, cara. Não dá mais para a gente estar cometendo os mesmos erros. Não dá mais para a gente estar vivendo a mesma vida medíocre que a gente vivia antes. Mendigando, sabe, prazeres. Mendigando as coisas momentâneas. A Bíblia fala que Deus, ele usa Moisés para libertar o povo que era escravo no Egito. E Deus diz, eu vou levar esse povo para uma terra nova. Uma terra onde mana leite e mel, sabe? Uma terra frutífera, uma terra farta.
E a Bíblia fala que quando o povo sai e começa a passar algumas dificuldades no deserto, o povo olha para trás e dizia, era melhor lá quando eu era escravo, porque lá de vez em quando eu tomava um pouquinho de água. Mentalidade medíocre, cara. A gente não pode mais viver, sabe, uma vida como se a gente não conhecesse Jesus. É por isso que Efésios fala, Efésios 4:28, vai dizer o seguinte, o que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que furtava, não furte mais. Ele está dizendo, ora, você que conheceu Jesus, as suas práticas antigas precisam ser abandonadas. Tem uma música dos Arrais que eu amo muito essa música, que ela fala, não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que você conhece Jesus, se quando chegar ali fora, você agir como se não conhecesse. É por isso que Mateus 3:8 vai dizer, deem fruto que mostre arrependimento. Deem frutos que mostrem arrependimento. Efésios 4:28 ele diz, o que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham que repartir com o que tiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. O texto está dizendo, ora, você primeiro abandona suas antigas práticas, mas agora comece a fazer novas obras e práticas que glorifiquem o nome do Senhor. O que furtava não furte mais, mas agora comece a trabalhar para ajudar aqueles que precisam. O que falava palavras torpes, não fale mais. Agora abra sua boca para edificar a vida de outras pessoas. É para isso que Jesus nos chamou, irmão. Ah não, Danilo, mas antes eu fumava, hoje eu não fumo mais. Antes eu não bebo, hoje eu não bebo mais. É só isso que teu testemunho conta? Ah não, eu era adúltero, não sou mais. Eu era prostituto, não sou mais. Tá, e agora? Não, agora eu venho para a igreja e fico sentado. Mais importante, irmãos, do que aquilo que a gente deixou de fazer depois que conheceu Jesus, é aquilo que a gente começou a construir depois que conheceu Jesus. Porque a gente precisa ter uma nova vida. Romanos 2:13 vai dizer, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não é apenas o que ouve, mas é o que pratica. Nós sabermos da palavra, nós conhecermos a palavra, não vai transformar a nossa vida. Precisamos vivê-la também. O que você apenas ouvir hoje não vai transformar a sua vida. Mas se você ouvir e decidir praticar, irmãos, o evangelho pode transformar tudo, cara. Sabe, você saber que nesse copo aqui tem água não muda nada. Mas se você beber, a sua sede pode ser saciada. É isso que nós precisamos entender. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 25. 1 Coríntios 9, 25. O texto fala o seguinte, todos os que competem em jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Cara, eu amo esse texto. Sabe por quê? Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio que a maioria sabe, mas eu sou profissional de educação física. E eu já trabalhei com alguns atletas. E, cara, o nível que os atletas estão chegando na nossa geração é um nível absurdo. Absurdo. Para você ter ideia,
Alguns atletas dos anos 60 e 70, que foram recordistas, hoje em dia as marcas deles não chegariam nem no top 10 nas Olimpíadas de hoje em dia. É um nível muito absurdo, cara. E para uma pessoa ser atleta, ela precisa restringir muita coisa. Tem algum atleta aqui essa noite? Tu é atleta de quê? Futsal, como é teu nome? José Carlos. José Carlos, tu abre mão de muita coisa para poder ser atleta? Tu, sei lá, se permite vir à noite bebendo, em pleno campeonato, alguma coisa do tipo? Por quê? É isso, cara. O atleta, ele se restringe para poder conquistar algo. Sabe, o atleta, ele leva seu corpo ao limite. Às vezes a gente encontra jogadores de futebol com 30 anos. Cara, 30 anos é um menino, sou eu. Não entendi a risada não, cara. 30 anos, cara. Você vai analisar o joelho do cara, artrite, artrose, rompeu 2, 3 ligamentos. O cara tem problemas que só deveria ter com 60 anos de idade, 70 anos de idade. Por quê? Porque está constantemente levando seu corpo ao limite. Eu tenho certeza que se você acompanha algum esporte, você já viu atletas se submetendo a sei lá, algumas injeções para não sentir dor e ainda assim participar de uma competição. Eles não pensam em saúde, é alto rendimento. Alto rendimento não é saúde. O corpo o corpo é extenuado durante a competição. Quantos atletas estão correndo e rompem uma musculatura, cara? Imagina a carga que aqueles caras não enfrentam. Tem muitos atletas que saem jovens de casa, abrem mão muitas vezes da sua juventude, crescem longe da família. É uma vida difícil, é uma vida regrada. E Paulo está dizendo, olha, eles abrem mão de tudo isso por algo corruptível. Eles abrem mão de tudo isso por conta de um salário, por conta de um sonho, por conta de um troféu, de uma medalha. Mas sabe, vai ficar aqui, cara. Quando morrer, fica. Tudo isso passa. É uma coroa corruptível, é algo que, sabe, não tem valor. Mas Paulo fala, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Se o cara leva o corpo dele ao limite por uma medalha, cara, nós temos uma coroa, cara, incorruptível. E muitas vezes a gente não quer subjugar os nossos sentimentos. A gente não quer subjugar o nosso corpo. Ah, não, cara, eu vou abrir mão de prazeres. Eu vou abrir mão disso, daquilo. Irmão, se você crê na verdade de Deus, viva a verdade de Deus. Viva a verdade de Deus. Sabe por que cada vez mais movimentos ideológicos têm crescido tanto aí fora? Sabe por que eles crescem tanto em universidades? Porque eles gritam a plenos pulmões. Eles acreditam na ideologia deles. Eles acreditam que a ideologia deles pode mudar o mundo. Eles acreditam que o que eles estão pregando lá nas universidades é verdade. E nós, irmãos, você está vivendo uma mentira aqui dentro? Está perdendo seu tempo, cara. É melhor você fazer o que você quiser lá fora. Mas se nós acreditamos, cara, na verdade que a gente carrega, a gente precisa viver por essa verdade. Da mesma forma que eles têm gritado em altos pulmões aquilo que eles creem, a gente precisa gritar em altos pulmões o que nós cremos. A verdade que carregamos. A Bíblia fala que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, hoje habita em mim e em você, cara. A Bíblia fala que maior é aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo, no mundo. Sabe, eu falei agora de Elias. A Bíblia fala que Elias, depois que desafiou esses profetas de Baal, ele orou e fogo do céu caiu, cara, e consumiu um holocausto. Elias, cara, tem diversos milagres relatados na Bíblia que ele vivenciou, sabe, que Deus fez através da vida dele. Só que sabe qual é o texto de Elias que eu mais gosto? Ele se encontra lá em Hebreus. A Bíblia fala que Elias era um homem como nós. Elias era um cara que cria, cara, naquilo que ele vivia. Elias era um cara que ele vivia por Deus. E é por isso que Paulo fala, olha, eu esmurro o meu corpo e subjugo aquilo que Deus quer.
para que eu não venha a ser reprovado pelos outros. Paulo, ele fala, olha, eu confio tanto nessa verdade que eu também grito em altos pulmões a verdade que eu acredito. Eu acredito tanto nessa verdade. Cara, Paulo, ele pregava a ponto de ser ameaçado de morte. As pessoas diziam para Paulo, olha, se tu pregar aqui, tu vai ser morto. Paulo disse, tu pode me matar que eu não vou deixar de anunciar a verdade. E sabe o que ele dizia? Eu esmurro meu corpo para as pessoas testificarem que aquilo que eu prego é verdade. Sabe por que muita gente não acredita na verdade que a gente pronuncia aí fora? Porque muitas vezes a gente não testifica com a nossa vida, com a nossa conduta. A gente não é capaz de subjugar um sentimento. A gente não é capaz de negar a nossa carne. Colossenses 3,5 vai dizer o seguinte: assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira e indignação, maldade, maledicência e a linguagem indecente no falar. 2 Coríntios 5,17 vai dizer: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Aquela vida passada passou, irmão. Hoje nós temos uma nova vida para viver. Só que muitas vezes a gente fala que quer viver essa mudança. A gente fala que quer viver uma novidade de vida. A gente fala que quer viver as coisas novas, mas a gente está frequentando os mesmos lugares, conversando com as mesmas pessoas, fazendo as mesmas práticas, olhando as mesmas coisas. Como é que a gente quer mudança dessa forma? Como é que a gente quer mudança dessa forma? A Bíblia fala, olha, surgiram coisas novas. Falamos que quer mudança, mas a gente não quer gastar tempo com Deus, com a palavra, com pessoas que nos edificam. Sabe, eu lembro que quando eu me converti, eu lembro que a liderança da juventude começou a me chamar para perto, a Elaine começou a me chamar para perto. E ela disse, Danilo, eu quero que você comece a andar com a gente. Eu tenho sentido que você tem um amor por Jesus, eu tenho sentido que você quer ajudar a gente aqui, então eu quero que você comece a andar com a gente. E, cara, eu comecei a andar com uma galera que era muito apaixonada por Jesus. Eram pessoas que conheciam a palavra. Eram pessoas que pregavam a palavra de Deus. Era uma galera, sabe, que conhecia verdadeiramente quem Deus era. E eu, recém-convertido, eu ainda estava tentando entender porque Judas traiu Jesus e tinha um livro na Bíblia. Quem não entendeu vem para EBD, viu? Para mim era tudo muito novo. Mas porque eu estava andando com essas pessoas, eu disse, cara, eu preciso amar Jesus e conhecer Jesus como essas pessoas conhecem. Eu preciso começar a ler mais a palavra, sabe? Eu caminhar com aquelas pessoas me edificaram, cara. Tem pessoas que você sabe que se você andar, você começa a crescer, você começa a amar mais Jesus. Cara, eu tenho amigos que quando eu estou perto deles, eu penso, cara, eu preciso me converter mais, velho, não é possível. Eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a palavra. E tem amigos, cara, que você sabe que muitas vezes você está lá naquela rodinha, ouvindo conversas, participando de conversas, e quando você sai de perto, o Espírito Santo mostra a você que não era para você estar lá naquele meio. Mas mesmo assim a gente permanece. Entenda que as suas práticas não definem quem você é, mas quem você é define as práticas que você terá. Quem você é define as práticas que você terá. O que nos derruba, irmãos, não são grandes momentos de tentação, mas são pequenos compromissos que nós não temos. Momento de tentação sempre vai vir, cara. Não pense que você é alguém imune, não. Ah, não, mas hoje eu não fui tentado. Glória a Deus por isso. Mas não pense que você é imune, não, cara. Esse momento vai chegar. Agora, quando ele chegar, saiba quem você é. O nosso Deus é um Deus de aliança, cara. E eu não sei se você entende o que é isso, mas é um Deus que firma compromisso conosco.
Só que muitas vezes nós servimos a um Deus de aliança e não queremos ter compromisso com Ele. Nós queremos que Ele tenha um compromisso de nos abençoar. Nós queremos que Ele tenha um compromisso, sabe, de nos proteger, de nos guardar, mas eu ter compromisso de obedecer, eu ter o compromisso de honrar. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito, irmão. Quem não é fiel, sabe, num olhar, nunca vai ser fiel numa imoralidade sexual, numa pornografia. Quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Comece a ajustar as pequenas coisas que têm roubado você da presença de Deus. Você sabe que tem grupos que você não deve participar. Você sabe que tem pessoas que você precisa se afastar. Você sabe que tem práticas que você precisa começar a fazer. Sabe, quando alguém chega para mim e diz, Danilo, eu estou passando por isso, eu pergunto logo, cara, tu tem lido a Bíblia? Não, faz uns 2, 3 meses assim que... A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, cara. Não é pelo ouvir, é pelo ouvir. Precisamos ouvir a palavra de Deus todos os dias. A oração que Jesus nos ensina, Ele nos ensina a pedir o pão todos os dias. Todos os dias a gente precisa orar, pedindo a Deus para não cair em tentação, para nos ajudar a perdoar. Então, se Deus nos ensina que a gente precisa ler a palavra todos os dias, orar todos os dias, por que você acha que você vai ser imune? Quando Satanás vem tentar Jesus, a Bíblia fala que Jesus ele rebate Satanás com a palavra de Deus. Aí muitas vezes o inimigo solta dúvidas na tua cabeça, mas você não conhece a palavra, cara. Ah, não, você é isso, você é aquilo, eu acho que eu sou. Não, cara. Você é imagem e semelhança do Senhor. Você é a menina dos olhos dele. Você é aceito, você é perdoado, você é lavado e remido no sangue de Jesus, cara. Essa é a verdade que você tem que entender. Ah, não, cara, olha, tu tem o sentimento disso, eu acho que tu é isso mesmo. Você tá amarrado, sou lavado e remido no sangue de Jesus, cara. São as verdades que tem que estar no nosso coração. Jesus, ele fala, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. A árvore, irmãos, ele é conhecido pelos frutos. Que frutos você tem dado? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta, meu irmão, que frutos você tem dado? Paulo, depois que conheceu Jesus, ele foi transformado, cara. Olha o que a Bíblia fala lá em Atos, capítulo 9, versículo 13. Atos 9, 13. Eu vou correr aqui porque o esquenta pegou fogo. Atos 9, 13 vai dizer o seguinte. Respondeu Ananias, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Ananias estava falando de Paulo, irmãos. Ele estava dizendo, Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse cara. A Bíblia fala que Paulo tem um encontro com Jesus. E Deus manda Ananias orar por Paulo, Ananias encontrar com Paulo. E quando Deus ele fala com Ananias, Ananias fala para Deus, Deus, eu tenho ouvido muito sobre ele. Ele é um cara que está perseguindo o teu povo. Ele veio aqui para prender cristão, como é que o Senhor manda eu falar com esse cara? Eu sei o testemunho que ele tem. Eu sei quem é essa pecinha aí. Como é que o Senhor manda eu falar com ele? Mas a Bíblia fala, lá no capítulo 9, versículo 20, que Paulo, depois que teve esse encontro com Jesus, a vida dele foi transformada. E a Bíblia conta, logo, Paulo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos saduceus? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Antes, as pessoas tinham um mau testemunho de Paulo.
As pessoas tinham medo de quem Paulo era. Depois, irmãos, a Bíblia fala que Paulo começou a viver pelo Evangelho. Paulo, ele começou a confundir a cabeça de todos. Como é que uma pessoa sai de perseguidor a perseguido, cara? Como é que uma pessoa sai com autorização para matar, para prender cristão e diz, não, agora eu quero ser um cristão? Sabendo que tinha um montinho para matar esse povo, sabendo que tinha um montinho para prender esse povo, como é que uma pessoa sai desse privilégio de ser um perseguidor, de ser uma autoridade e passa a ser um perseguido? Das duas, uma. Ou esse cara enlouqueceu, ou ele realmente encontrou alguém que transformou a vida dele. O nosso testemunho precisa ser assim. Que as pessoas olhem para a nossa conduta hoje. Que as pessoas olhem para a nossa prática hoje. E diz, essa pessoa não é mais a mesma. Sabe a identidade dessa pessoa que eu conhecia ela? Não é mais a mesma pessoa não, cara. Ela tem uma nova identidade. Eu lembro que uma vez o bispo estava contando um testemunho dele. Eu não sei se você sabe, mas sabe qual era o apelido do bispo em Jardim de São Paulo? Trevas. Tu acredita nisso? Ele pichava trevas nas paredes. Agora imagina, cara, com quantas vidas foram impactadas quando viram uma pessoa com o apelido de Trevas ganhando almas para Jesus. Imagina, irmãos, quantas pessoas serão impactadas quando começarem a ver o testemunho da sua vida depois que conheceu Jesus. 1 Tessalonicenses 4,4 vai dizer: cada um saiba controlar o próprio corpo, de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que desconhecem a Deus. Cada um saiba controlar seu próprio corpo. Que não viva paixões desenfreadas. Que não viva pelos seus sentimentos. Sabe, irmãos, Deus, ele não disse tenha santidade. Deus diz seja santo, porque eu sou santo. E ser é quem você é. Ser é identidade. É por isso que Deus está dizendo, olha, seja santo. Essa é a sua origem. Essa é a sua identidade. Esse é quem você é. Filipenses 2,14 vai dizer, façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Brilhem como filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. Seja diferente, irmãos. Seja diferente. As nossas obras, elas pregam por nós, cara. As nossas obras pregam por nós. Sabe, eu amo ouvir homens de Deus, cara. Pergunta a Carlinha, eu assisto mais ministração do que série, do que filme. Todo dia eu assisto uma ministração diferente. Eu amo ouvir palavra de Deus, eu amo ouvir pessoas pregando. Mas melhor do que isso, cara, é você conhecer a vida. Sabe por que eu honro nossos bispos? Sabe por que eu honro os nossos pastores? Talvez eles não tenham uma performance que você acha legal. Talvez eles não usem uma roupa como aquele pregador estiloso que você gosta. Talvez eles não estejam num hype na mídia como aquele que você segue no Instagram. Mas são pessoas que a gente consegue ter vida com vida. São pessoas que a gente conhece o testemunho. São pessoas que a gente conhece os bastidores, cara. As nossas obras pregam por nós. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não adianta a gente pregar se a nossa vida não responder a nossa pregação, cara. Ah, não, eu quero começar a pregar. Eu começo por onde? Começa vivendo. Comprei tal Bíblia, tal livro, tal não sei o que. Começa vivendo, cara. Começa a ter um testemunho. 1 Reis 10,6.
A Bíblia fala que uma rainha, a rainha de Sabá, ela veio até Salomão porque ouviu as práticas e as obras que ele vivia. A Bíblia fala que, em 1 Reis 10:6, disse ela então ao rei: tudo que eu ouvi em meu país acerca de tuas realizações e de tua sabedoria era verdade. Mas eu não acreditava no que diziam, até ver com meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem metade. Tu ultrapassas em muito o que eu ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Por causa do amor eterno do Senhor para com Israel, ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. As obras de Salomão reverberavam em outras nações. As pessoas conheciam Salomão, sabe, por conta dos seus feitos, por conta das suas obras. E a Bíblia fala que uma rainha vem ouvir, vem ver se é verdade as obras que ele praticava no seu povo. E a Bíblia fala que ela glorificou a Deus. Uma rainha que adorava outro Deus glorificou a Deus de Salomão por conta da vida que ele vivia. Ela reconheceu o quão Deus era bom por ter colocado Salomão no trono. Sabe, irmãos, eu oro para que as pessoas olhem para nossas vidas e glorifiquem a Deus, porque diz: o Senhor é bom. O Senhor é bom porque colocou você nessa sala dessa faculdade. O Senhor é bom porque botou você nessa casa. O Senhor é bom porque botou você nesse emprego. O Senhor é bom porque te aproximou de mim. O Senhor é bom porque eu vejo, sabe, um testemunho na sua vida. É isso que nós temos que desejar. Deus, ele é tão misericordioso que, além de se sacrificar, ele está conosco para nos dar essa vitória. Danilo, eu entendi que eu preciso praticar. Eu entendi que eu preciso ter um bom testemunho. Eu entendi, mas meus sentimentos, está uma confusão, está isso, está aquilo. Meus pensamentos, irmãos. Nós temos um Deus que é socorro bem presente na hora da angústia. Olha o que a Bíblia fala lá em Hebreus 4:15. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. A Bíblia fala que Deus não pode ser tentado, mas Jesus era 100% Deus, mas também era 100% homem. E na sua humanidade, a Bíblia fala que ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. Mas Jesus sentiu na pele, irmãos, as tentações. Sabe por quê? Para mostrar a nós que é possível vencê-lo. É por isso que ele se compadece por nós. Danilo, mas é difícil. Jesus sabe. Por isso que ele se compadece de você. Danilo, mas dói negar minha vontade, dói deixar isso, dói abrir mão daquilo. Jesus sabe, cara, ele sentiu na pele. E ele se compadece por nós. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios 10:13. Não sobreveio a vocês tentação que não fossem comum aos homens. E Deus é fiel. E Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Irmão, existe uma lei que fala que eu não posso ser tentado além da minha capacidade. A Bíblia fala isso. E ainda diz mais, que antes mesmo de eu ser tentado, Deus já me entregou a vitória sobre aquilo. Deus já me deu o escape. Agora a gente vive uma vida como se não fosse uma verdade isso. A gente tem uma desculpa, não, é porque a tentação foi muito forte. Tu não viu a saia que ela estava usando, cara? Tu não viu como ele era? Tu não viu isso, cara? Não veio tentação sobre nós maior do que nós possamos suportá-la. Não veio. A graça de Deus não é só aquilo que eu apelo para cobrir o meu pecado. A graça de Deus é o que me ajuda a parar de pecar. Olha esse texto. Em Judas 1:24. Eu já estou terminando. Judas 1:24 vai dizer:
aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. A Bíblia está dizendo que Deus, Ele, além de ser poderoso para nos impedir de cairmos, Ele ainda nos apresenta sem mácula e com grande alegria ao Senhor. Irmão, a queda não precisa mais ser uma rotina nas nossas vidas. A gente não precisa mais, estar praticando todo e qualquer desejo que a gente tem na carne. A gente não precisa mais ser escravos das nossas emoções. A gente vive, muitas vezes como se esse versículo não fosse real. A nossa vida, muitas vezes, é como se esse texto não estivesse na Bíblia, cara. Cara, se você crê na Bíblia, se você crê na verdade, viva pela verdade, cara. A gente vive uma vida parecendo Santa Cruz. Parece que nunca vai vencer, cara. A gente pode vencer, irmão. A gente pode vencer, amém? E para finalizar, deixa eu te contar uma coisa. Volta aqui. Era só para quebrar o gelo, isso estava muito sério. Tem uma história antiga que fala que em uma expedição, uma caravela espanhola estava vindo em direção ao Brasil. E ela se perde. E ela acaba parando numa bacia hidrográfica no rio Amazonas. E a história conta que começaram a procurar essa caravela e não encontravam, ela não encontravam. E depois de alguns meses de procura, encontraram essa caravela com todos os tripulantes mortos. Todas as pessoas dessa caravela, desse barco, tinham morrido. E queriam entender o que é que tinha acontecido que levaram essas pessoas à morte. E encontraram um diário de bordo, onde eles tinham relatado tudo o que tinha acontecido dia após dia dentro daquele barco. E a história conta que eles foram pegos por uma grande tempestade e acabaram saindo da sua rota de destino e sem querer foram parar no rio e começou a faltar suprimentos naquele lugar, acabou a comida e eles começaram a morrer de sede. Acabou a água e eles começaram a morrer de sede. Só que o que mais choca, cara, é que essas pessoas estavam navegando num rio de água doce. Só que o rio era um rio tão largo que eles pensaram que ainda estava em alto mar. Eles estavam próximos daquilo que poderia salvar a sua vida, mas morreram naquele lugar. Eles morreram de sede no lugar do mundo que tem mais água doce naquele lugar. Eles morreram de sede porque estavam próximo da vida, mas acabaram no caminho da morte. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitos de nós vivemos uma realidade parecida. Muitos de nós temos Jesus próximo. Muitos de nós estamos próximos daquele que pode mudar nossa história, que pode transformar a nossa vida, que pode, mudar toda a realidade que vivemos. Mas mesmo assim, estamos muitas vezes escolhendo a morte. Existe vida para nós, amém? Existe vida para nós. Tem uma identidade no coração do Pai que Ele gerou em nós. Você não é aquilo que o mundo diz a seu respeito. Você não é aquilo que você está sentindo. Você não é nem mesmo aquilo que você está praticando. Você pode estar perdido hoje, mas existe uma identidade que o Pai tem para você.